Queria te convidar a abrir a tua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Querido, há alguns anos atrás, conversando com um colega meu, ele me contou algo que eu brinquei com ele. Eu falei: essas coisas não acontecem comigo, né? Ele disse que um irmão de uma igreja que ele conhecia o procurou e falou: Márcio, eu tenho um contrabaixo velho lá na igreja, contrabaixo aquele que eu estava tocando, aquele maior. Tem um contrabaixo velho lá na igreja, está sem corda, braço empenado, ninguém usa aquele negócio, está parado lá da igreja mais de anos. E eu queria te dar aquele baixo, eu ia jogar fora e resolvi dar para alguém. Você não quer pegar ele não, consertar e usar, enfim, faz o que você quiser com ele. Eu só estou te falando porque a gente ia descartar e a gente não quer mais aquele contrabaixo. Aí falou: cara, não, faz o seguinte, eu te dou pelo menos R$100. Ele falou: não precisa, eu te dou. O contrabaixo está velho, ninguém usa aquilo. E esse rapaz, ele falou: não, tá bom então. E ele resolveu buscar esse contrabaixo na outra igreja. E quando ele chegou, ele tomou um susto. Aquele contrabaixo era um Fender, quem é músico sabe, um Fender que foi lançado no início da década de 80, uma raridade para músico. E esse contrabaixo hoje, se fosse comprar, seria no valor de uns 8, 9 mil reais. Mas como aquele contrabaixo estava nas mãos de pessoas que não conheciam o valor que ele tinha, aquele contrabaixo foi visto como um instrumento velho, sujo, que não tinha serventia alguma. E o cara ficou louco quando ele viu aquilo. Falou: rapaz, qualquer contrabaixista do mundo gostaria de ter esse contrabaixo. Essa igreja tem esse contrabaixo e ele está largado na sala do som, empoeirado, sem corda, o braço empenado. E aí ele ligou para o cara, falou: rapaz, você não tem ideia do instrumento que você tem na sua igreja. É um instrumento cobiçado pelo mundo. E você vai jogar fora assim. Ele falou: não, moço, aquilo não presta mais não. Pode pegar para você. O cara falou: rapaz, eu não tenho coragem de pegar esse instrumento de graça. E aí ele comprou, acho que deu uns R$400, reformou o instrumento e ele usou aquele instrumento durante muitos anos. Queridos, a mensagem do Evangelho, ela é comparada a esse contrabaixo. Aqueles que sabem, aqueles que foram alcançados pela palavra de Deus, aqueles que foram arrancados do mundo, sabem do valor dessa mensagem, sabem o quanto essa mensagem é poderosa. Mas outros que desconhecem essa mensagem, às vezes conhecem de ouvir, mas essa mensagem ainda não fez sentido no seu coração, a desprezam, porque eles não sabem o poder e a preciosidade dessa mensagem. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, Paulo ele pregou naquela igreja durante a sua segunda viagem missionária e ficou ali durante 1 ano e meio, discipulando, pregando e fazendo uma obra ali de plantio de igreja. Ele vai embora e depois de um tempo ele começa a receber notícias daquela igreja. E Paulo só recebe notícias ruins. As notícias eram que os irmãos estavam administrando errado o sacramento, a ceia. Muitos comiam demais, outros se embriagavam na ceia. Erros teológicos,
pecados morais gravíssimos dentro da igreja, e só chegava notícia ruim. E um dos problemas que Paulo trata nessa igreja é o problema de divisão. Porque Paulo plantou a igreja, quando Paulo vai embora, ele deixa ali Apolo naquela igreja. Apolo agora era um homem de extrema oratória, muito bom, falava muito bem. E as pessoas começaram agora a comparar Paulo com Apolo. E uns falavam, não, eu sou de Paulo, né? Eu fui evangelizado, converti por Paulo, Paulo é minha referência, Paulo é o meu pastor. Outros falavam, não, eu sou de Apolo, eu me identifico com Apolo, porque Apolo conhece filosofia de maneira profunda, ele tem uma oratória muito boa. E começaram a se dividirem dentro da igreja em partidos. E outros diziam, eu sou de Cristo. E esses eram piores. Não sou de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo escreve essa carta, tanto a primeira quanto a segunda, para tratar de problemas daquela igreja. E o problema dessa influência externa na igreja é porque o povo de Deus, que estava ali na cidade de Corinto, eles começaram a olhar para o Evangelho como algo pobre. Eles começaram a olhar para o Evangelho como algo sem glamour, sem brilho. E começaram a dar muito valor à filosofia, a conhecimento humano, agregando isso à mensagem do Evangelho. E olha só como Paulo inicia essa palavra. Certamente, a palavra da cruz é loucura aos que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Interessante que Paulo ele não fala, certamente o Evangelho é loucura. Ele fala certamente a palavra da cruz. Porque era justamente o centro da mensagem. A cruz era o que escandalizava os judeus e o que gerava má compreensão nos gregos. E ele fala certamente, com certeza, a palavra de Deus, ela causa essas duas coisas. Ela é loucura para os que se perdem. E a maneira como esse verso está escrito, aqui a tradução que ficaria melhor é os que estão se perdendo e os que estão sendo salvos. Paulo está falando aqui tanto do progresso da perdição, aqueles que têm desprezado, eles têm caminhado para a perdição eterna, mas aqueles que têm recebido essa mensagem, eles estão sendo salvos. E Paulo trata a mensagem do Evangelho e a salvação nesses três tempos. Paulo fala da salvação que aconteceu, ele fala que nós fomos salvos, Paulo fala que nós estamos sendo salvos, e Paulo fala que nós seremos salvos. Por isso que a gente costuma ver em alguns momentos, Paulo escrever, desenvolvei a vossa salvação. Não é que a salvação nossa esteja insegura e incerta, de forma alguma. A nossa salvação, ela é certa. Paulo fala isso, ele fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais. E o que ele quer dizer é que a santificação é um processo pelo qual todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele vai caminhar. Ele vai caminhar, o seu caráter vai ser transformado, a sua vida vai ser alterada dia após dia. E Paulo continua dizendo o seguinte, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo ele faz uma citação direta aqui de Isaías 29. O contexto de Isaías, a gente leu ontem com os jovens, né, Juninho, falando um pouco do cativeiro que eu preguei semana passada, que Isaías ele é antes do cativeiro babilônico. E ele estava alertando o povo a respeito do pecado, para que o povo não recebesse a ira de Deus. E um dos problemas que o povo de Deus enfrentou foi porque os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os homens sábios daquele período, que deveriam instruir o povo, os sacerdotes, eles se afastaram de Deus, estavam perto da teologia, mas longe de Deus, e acabou ensinando para aquele povo uma religiosidade mecânica.
Sabe, aquela religiosidade onde a gente repete e faz as coisas, mas sem nenhum envolvimento emocional e espiritual com aquele ato? É isso que eles estavam fazendo. E Deus, como punição, Ele falou para os sacerdotes: vai chegar um dia em que vocês se confundirão. Vocês, com toda essa sabedoria, vocês não conseguirão identificar o Messias. E não foi isso que aconteceu, queridos, quando Jesus vem. O que eu acho interessante é isso, é que quando Jesus vem, os teólogos da época, eles não conseguiram identificar o Messias. Aqueles que eram os doutores da lei, os intérpretes da lei, eles não tiveram capacidade de perceber que Jesus era o Messias. E, de fato, aqueles sábios, eles foram confundidos. Os doutores desse mundo, eles foram confundidos, porque Jesus se revelou aos simples. Jesus se revelou aos simples, com a simplicidade do Evangelho. E ele continua dizendo: onde está o sábio? Onde está o escriba? Então, Jesus está falando do sábio, se referindo aqui a toda a mentalidade greco-romana. E ele diz: onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que acontece é que, naquela mentalidade greco-romana, a filosofia era algo muito forte. E na cabeça daquele povo, na cabeça daqueles que eram helenizados, é o período da helenização, dessa cultura grega filosófica, eles olhavam da maneira seguinte: todo ensino, toda novidade que não entrasse no formato da filosofia, que não respondesse os questionamentos filosóficos, eles eram descartados. Aqui a filosofia estava vivendo um momento chamado de pós-socrático. Sócrates foi aquele que falou: só sei que nada sei. Então, a mentalidade daquela cultura era questionar todas as coisas. Então, à medida que o Evangelho era questionado e ele não se enquadrava no padrão filosófico do período, ele acabava sendo descartado de imediato. Então, Paulo ele começa a argumentar com a igreja de Corinto, porque aquela igreja começou a ficar tão fascinada por aquele tipo de filosofia, não só pelo conteúdo, mas pela retórica. Era algo que eles amavam, algo que eles valorizavam demais, era a desenvoltura do camarada, tanto que Paulo ele foi criticado, diziam que Paulo escrevia bem, mas não falava bem. Imagina, o apóstolo Paulo foi criticado pela própria igreja dele, que ele fundou, dizendo que Paulo escreve até bem, as cartas dele são muito boas, tal, mas ele é um camarada que não prega tão bem assim. Eu prefiro Apolo. Só que Paulo, quando plantou aquela igreja, ele havia passado por Atenas. E ele encontrou ali homens, filósofos, estoicos, homens que eram extremamente estudados, adorando imagens, cultuando outros deuses. E ele sai ali determinado, ele fala: eu vou pregar o Evangelho, mas eu vou pregar só o Evangelho. Eu não vou tentar conquistar as pessoas pela minha lábia, pela minha retórica, pela minha oratória. Eu vou pregar só o Evangelho. E Paulo começa a criticar aquela igreja. Ele fala assim: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com profundidade, linguagem, sabe, profunda, humana. Eu preguei para vocês simplesmente o Evangelho. E vocês se converteram. Agora, por que a pregação do Evangelho não funciona mais? E a gente tende a acreditar na mesma coisa. Quantos de nós já não deixamos de pregar o Evangelho porque a gente se achou incapaz? Não, porque eu não falo bonito. Não, eu não tenho uma teologia boa. Eu tenho que estudar uns 4 anos mais aí para eu poder pregar o Evangelho. Eu não tenho condição de pregar o Evangelho. Gente, qual que é a mensagem do Evangelho? Qual que é a mensagem do Evangelho? É de um Cristo, de um Deus que se encarnou, que morreu e pagou o preço do nosso pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. E a gente precisa crer no Evangelho para sermos salvos. Qual que é a dificuldade nisso?
A palavra é simples, mas a gente parece que fica, sabe, não pode ser simples desse jeito. Tem que ser difícil. Então, preciso me acabar de estudar. É bom estudar, mas o problema é a gente achar que o poder de Deus depende do recurso humano para que ele tenha efetividade. Isso é um engano. Certa vez eu contei aqui na igreja sobre Ronaldo Lidório, o missionário presbiteriano, e ele foi para uma tribo entre os Concombas, no norte de Gana. E ele encontrou aquela tribo, aprendeu a língua, traduziu o Novo Testamento para aquela tribo, ensinou aquela tribo a ler, discipulou, plantou igreja ali. Uma nação tribal dentro da savana do norte de Gana. E ele contando que uma vez Deus falou com ele: Ronaldo, você vai pregar em tal tribo, e aquela tribo se tornará a maior tribo entre os Concombas. E ele ficou assim, falou: Deus, o Senhor está mandando. E ele foi para essa tribo, passou uma semana pregando o evangelho naquela tribo, com uma equipe que já havia se convertido, estava preparada. E depois de uma semana ele fez um culto ao ar livre, fez o apelo. E 3 pessoas se converteram. 2 crianças e uma viúva. Ele ficou extremamente frustrado. Porque criança e animal naquela tribo era a mesma coisa. E as viúvas eram desprezadas pela tribo. As viúvas, elas conviviam em sociedade, mas quando elas iam dormir, elas precisavam dormir fora da tribo. Eram mulheres desprezadas. E Ronaldo Lidório voltou extremamente triste. Falou: Deus, como é que o Senhor faz um negócio desse comigo? Uma semana, ralando, pregando o evangelho todo dia. Todo dia. E aí faço o apelo, me aparece 2 crianças e uma viúva. Como é que eu vou plantar uma igreja numa tribo com 2 crianças e uma viúva, Deus? E depois de 2 dias, o homem da tribo, que era pastor, Laboan, chamou o Ronaldo e falou: Ronaldo, a gente precisa voltar correndo lá para outra tribo. Mas o que foi que aconteceu? Ele falou: não, eu lhe explico no caminho, vamos lá. E o Ronaldo arrumou suas coisas rápido, começou a seguir Laboan, e no caminho Laboan contou: Ronaldo, sabe o que aconteceu? Sabe aquela viúva que foi à frente o apelo? Sim, sei, não tem nem como esquecer, só foi ela mesma. Pois é, Ronaldo, sabe o que aconteceu? Aquela mulher ficou tão revoltada porque a tribo não quis se converter, que nesses 2 dias ela pregou o evangelho sozinha para aquela tribo toda, e 40 pessoas se converteram, e a gente precisa voltar lá para organizar a igreja. E a pergunta que eu faço é: que preparo teológico aquela mulher tinha para fazer isso? Sabe o que aconteceu? O poder do evangelho. O poder do evangelho faz isso. Não depende do meu preparo, do teu preparo. O poder é de Deus. Está na mensagem do evangelho. Interessante é que as estatísticas mostram que o momento em que as pessoas mais levam outras pessoas a Cristo é no início da conversão. Muitos aqui talvez tenham passado por isso. Converteram e no início da caminhada foi o momento em que você mais levou pessoas a Cristo. Que preparo você tinha? E hoje a gente já está aí 20 anos de igreja, conhece Bíblia, e a gente continua dizendo que nós não temos preparo para pregar o Evangelho. A mensagem é simples, ela só precisa ser pregada. E Paulo diz o seguinte, o verso 21, aliás, o verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Quando Paulo fala aqui dos gregos, ele não está falando simplesmente ali, diretamente só para os cidadãos da cidade de Corinto. Mas Paulo está falando aqui para todos aqueles que tinham uma mentalidade helenizada, greco-romana, filosófica. E ele diz isso, os gregos, eles pedem sabedoria. Ou seja, o que é que eles pedem? Quando a gente apresenta um ensinamento, quando a gente apresenta uma doutrina, eles vão aferir com a régua da filosofia, com o sistema
para poder avaliar se aquele ensinamento vai encaixar dentro do padrão e do método deles. Se encaixar e bater certinho, eles aceitam e falam, não, esse ensino seu realmente é interessante e vale a pena a gente desenvolver essa ideia. Mas se não encaixasse naquela caixinha filosófica, eles desprezavam. Então, os gregos, eles pediam e eles buscavam sabedoria. A coisa tinha que fazer sentido no método deles. E já os judeus, eles pediam sinais. O judeu, ele queria o sinal de que, de fato, aquele Cristo era o Messias. E qual era o sinal? Eles queriam coisas espetaculares, demonstração de poder. É isso que eles queriam. Eles queriam demonstração do Império Romano sendo derrotado pela nação dos judeus. Pelos judeus que estavam oprimidos ali, que nem nação mais eram. É isso que eles queriam. Mas Jesus, uma vez, discutindo com os fariseus, Jesus havia acabado de expulsar um demônio. E os fariseus disseram, ele expulsa demônio em nome de Beelzebul. E aí Jesus, sondando o coração deles, deu uma dura neles e falou, deixa eu falar o que está passando no pensamento de vocês. Deixa eu apontar o que está passando no coração de vocês. E no final, eles falam com Jesus, nos dê um sinal. Está vendo, queridos, que para o incrédulo não adianta dar sinal? Jesus já havia acabado de expulsar um demônio, eles pedem outro sinal. Jesus fala, não vou dar sinal nenhum para vocês. O sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. E Jesus estava se referindo à sua morte. Porque assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus fala, eu morrerei, passarei 3 dias no ventre da terra e ressurgirei. Esse será o meu sinal. Queridos, esse é o sinal do poder de Deus, a ressurreição de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, Paulo estava dizendo, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. Eu não dou nenhuma coisa a um, nenhuma coisa a outro. O que eu dou a vocês é a cruz de Cristo, é a mensagem de Cristo. Simples. O Evangelho é isso que vocês precisam. E Paulo não está condenando aqui, irmãos, o estudo da filosofia. Paulo não está condenando o uso da oratória, achar que ter uma boa oratória é tentar persuadir as pessoas sem o poder de Deus. Não é isso que ele está dizendo. O que Paulo está condenando é essa compreensão de que o Evangelho, se não for acompanhado de sabedoria humana, não vai conseguir cumprir o seu propósito. Isso é um engano. A pregação simples do Evangelho, ela cumpre o seu propósito. Só precisa ser pregado. O verso 24, Paulo diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E Paulo fala agora de algo que a teologia chama de vocação eficaz, graça irresistível, que é quando Deus chama de maneira eficaz, e aqueles que foram selados na eternidade, eles são convocados, são aqueles que ouvem a voz do pastor e seguem. Jesus falou isso, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, do curral de Jerusalém, do curral dos judeus, eu tenho outras ovelhas. E quando eles ouvirem a minha voz, eles seguirão. Aqueles que de fato são ovelhas, quando eles ouvem o Evangelho, eles vão. Eles seguem a voz de Cristo. E Paulo fala isso, não importa se é judeu, se é grego, não importa se estudou muito, se não teve estudo nenhum, não importa se é rico, se é pobre, aqueles que foram chamados pela cruz de Cristo, eles corresponderão à mensagem, eles corresponderão à palavra que foi lançada. E Paulo termina dizendo o seguinte, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo não está dizendo aqui que Deus tem fraqueza e que Deus tem a loucura. O que Paulo está dizendo é o seguinte, porque a fraqueza de Deus, porque, gente, a mensagem do Evangelho,
parece ser uma mensagem fraca. Para os judeus que esperavam um Messias que derrotaria Roma, a mensagem vem dizendo que ele morreu e ressuscitou. Aí o judeu olha para a sociedade e fala, mas a gente está aqui ainda, Roma está governando, que vitória foi essa? Então aquilo não fazia sentido. Aquilo não era uma demonstração de poder, era uma demonstração de fraqueza. O camarada no final da história morreu. E para o grego que a crucificação era algo terrível. Para o judeu, a palavra fala maldito aquele que morreu no madeiro, aquele que for crucificado. Então, para o judeu, alguém que foi crucificado, ele é amaldiçoado para o resto da vida. Como que esse cara é o nosso Salvador? E para o grego, aquele que morre crucificado é o pior criminoso da sociedade. Como que esse pode ser o Salvador do mundo? Isso é uma demonstração de loucura e de fraqueza. Mas Paulo fala, não. Aquilo que parece loucura, aquilo que parece fraqueza, é algo poderoso que nos libertou e que nos liberta. O poder do Evangelho, queridos, está nisso, porque o Evangelho ele não só muda a nossa realidade espiritual. O Evangelho ele altera a nossa realidade espiritual, ele nos tira do império das trevas e nos leva para o império, para o reino do Filho do seu amor. Mas ele não só faz isso, o Evangelho não só altera a nossa realidade espiritual, o Evangelho altera o nosso caráter. O Evangelho altera a nossa vida. O Evangelho faz com que a gente se torne pessoas semelhantes à imagem de Cristo. Esse é o poder do Evangelho. E nós não podemos desprezar essa mensagem. Nós não podemos olhar para essa mensagem e se envergonhar dela. Eu já vi crente adotando algumas teorias científicas. Crê em Deus, mas começa a ficar com vergonha de falar de Adão e Eva. Não, o Gênesis é um mito. É porque tem vergonha do que a palavra de Deus diz. Não, Adão é um símbolo do início da humanidade. Mas a palavra diz que o pecado entrou pelo pecado de um homem. Meu irmão, uma vez, meu irmão mais novo, estava jogando computador online, e aí começou a conversar com o menino que estava jogando com ele. E aí na conversa ele falou, não, eu sou crente e tal. Aí o menino perguntou, quer dizer que você acredita em Adão e Eva, naquela história da serpente? Meu irmão, acredito. Aí perguntou, que idade você tem? Não, tenho 15 anos. E o menino falou, não está velho demais para acreditar nessas coisas, não? E a gente começa a ficar com vergonha do que a palavra de Deus diz. A gente começa a ficar com vergonha do Evangelho, de falar do amor de Deus. Mas Paulo fala que é poder de Deus, é sabedoria de Deus. É a mensagem que transforma o homem. Uma história marcou muito a minha família. Um amigo nosso se tornou amigo depois que converteu, mas era um homem com a história marcada por coisas terríveis. Esse homem era um matador de aluguel. Uma vida extremamente complicada. E um dia esse homem se converteu. Sozinho no banheiro, lendo a Bíblia. Ele não cria em nada daquilo, mas o Evangelho foi revelado aos olhos daquele homem. E minha família, meus pais começaram a discipular aquele homem. Tetracampeão de karatê brasileiro, o cara assim, uma sumidade, extremamente respeitado, um homem extremamente temido. Ele saía de casa, não precisava nem fechar a porta, que ninguém tinha coragem de passar nem na porta da casa dele. E ele se converteu. E começou a ser acompanhado, começou a ser discipulado. E toda semana ele levava um visitante lá em casa. E a gente não sabia quem era. A gente só sei que a gente olhava para a cara do sujeito e via a morte no olho daqueles homens. Toda semana ele levava um lá para minha mãe orar com eles. E com um tempo depois, volta e meia, falava com minha mãe, né? Ô, professora Rosinha, lembra um rapaz, um baixinho que eu trouxe aqui, um mês atrás? Lembro, sim. Ô, professora, mataram. Mas foi mesmo. Só que muitos desses se converteram. E esse homem fez um arraso espiritual. Recém-convertido. Mas entendeu que o Evangelho era o poder de Deus.
Queridos, essa mensagem é poderosa. Eu creio que aqui a grande maioria é de gente que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. E muitas vezes a mensagem que a gente fica envergonhado de falar para o vizinho foi a mensagem que nos arrancou do inferno. E ela não pode ser engavetada. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é a sabedoria de Deus. E essa mensagem não pode ser engavetada. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar de Cristo. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas ela não volta vazia para Deus. A palavra de Deus, quando ela não liberta, ela condena. Porque ela torna o homem indesculpável por tê-lo ouvido. E a nossa responsabilidade não é converter ninguém. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho, porque ele é o poder e a sabedoria de Deus. E esse poder e sabedoria não é uma força abstrata. É o seu Filho encarnado, revelando o amor do Pai.